Nós ficamos de iniciar hoje imunidade formal, certo? Imunidade formal. E no que tange à imunidade formal, nós temos aqui o artigo 5.3, parágrafo 2º, parágrafo 3º da Constituição. Nós já falamos em sala sobre uma imunidade formal, já não falamos? Foi de quem é a imunidade formal que nós falamos? Do presidente. E no que tange a imunidade formal do presidente, guarda relação com o quê? A imunidade formal do presidente? Não. Não. Bora, eu vou te arremessar daí, Dio. Não. Imunidade formal do presidente guarda relação com o quê? Com o quê? Vai? Com a prisão. Tá vendo? A imunidade formal do deputado ao senador também guarda relação com a prisão. Guarda relação com a prisão. Porém, essa imunidade é diferente da imunidade formal do presidente da República. Por que é diferente da imunidade formal do presidente da República? Porque o presidente da República, nós já aprendemos isso, ele só vai preso quando? Após a sentença condenatória. O presidente da República só vai preso após a sentença condenatória. Isso aqui está previsto no artigo 86, parágrafo 3º. Já vimos isso. Está no caderno. Fechou? O deputado ou o senador, esse brother aqui, como regra, não pode ser preso. Não pode ser preso. Como regra, não pode ser preso. Onde a regra tem o quê? Exceção. É diferente do presidente, porque o presidente ele só vai preso após a sentença condenatória. Moral da história, o presidente é preso de forma cautelar? O presidente pode ser preso em flagrante? O presidente pode ser preso preventivamente? O presidente pode ser preso temporariamente? Não. Regra. Regra dos deputados, não pode ser preso. E senadores, não pode ser preso. Exceção. Flagrante de crime inafiançável. O presidente, nem mesmo praticando um crime inafiançável, vai preso em flagrante. O deputado ou senador, como regra, não vai preso, a não ser em caso de flagrante de crime inafiançável. Imagina a Tiririca, que é deputado federal. Tiririca subtrai para si uma caneta dentro da Câmara, Montblanc. Subtraiu para si, dentro da Câmara, uma caneta Montblanc, porque ele achou ela bonita e tal, vacilou, perdeu. Pratica um crime, Tiririca, sim ou não? Obviamente, artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel, pena, detenção de 1 a 4 anos. Muito bem. Tiririca, por este crime, pode ser preso? Não, porque não é um crime inafiançável. A regra é que todos os crimes são afiançáveis. Crimes inafiançáveis é a exceção, que são os dispostos, os previstos na Constituição. Quais são os crimes inafiançáveis? Exemplo, artigo 5º, inciso 42, artigo 5º, inciso 43,
Artigo 5º, inciso 44. No 42, nós temos aqui o racismo. No 43, nós temos a tortura, o tráfico, o terrorismo. Tortura, tráfico, terrorismo e os hediondos. No 44, nós temos a ação de grupos armados. De grupos armados, civis ou militares. Todos esses crimes que estão no texto constitucional são crimes inafiançáveis. Beleza? Esse aqui, imprescritível, e esse, imprescritível. Beleza? Esse, insuscetível de graça ou anistia, conforme dispõe lá a redação. Mas, embora essa peculiaridade, todos são inafiançáveis. Beleza? Imagina que o Tiririca se recuse em atender no seu gabinete cidadãos em razão da cor. Beleza? Em razão da cor. Tiririca se recusa em atender no seu gabinete cidadãos em razão da cor. Tiririca estaria praticando algum crime? Sim, em tese, racismo. Né? Racismo. Em tese, racismo. Tiririca poderia ser preso nessa situação? Desde que a prisão ocorra em flagrante. O próprio cidadão que teve a recusa no atendimento pode dar voz de prisão a ele. Porque prender alguém nesse país, qualquer do povo pode, e as autoridades deverão prender aquele que se acha em flagrante delito. Conforme dispõe o artigo 301 do CPP. Beleza? Tamo junto? Sim? Ei! Acorda, porra. Os caras estão dormindo. O que aconteceu? Estão cansados? Não? Vocês estão cansados? Muito bem. É bom que não esteja, porque se tivesse, vai continuar o mesmo ritmo. Entendeu? Vocês acham que quando eu estou estudando 2 da manhã, eu tô elétrico? Estou fudido, mas estou lá. Entendeu? É assim que funciona. A vida é assim. Entendeu? Então tu vai fazer as coisas fudido. E vai ter que fazer. E se tu não fizer, ninguém vai fazer por ti. Entendeu? Então tá cansado? Vai fazer cansado. Então foca, Dil. Pra quê? Tem uma parada que eu vou falar pra vocês. Vocês gostam de ficar estudando todo dia até meia-noite? Vocês gostam? Não? Não? Começou a criar gosto? Pois é. Olha só. Eu tenho um negócio pra vida, irmão. Sabe o que é? Aquilo que eu não gosto de fazer é aquilo que mais bem feito eu faço. Por quê? Porque que aquilo que menos gosto de fazer, mais bem feito eu faço. Para eu não ter que fazer de novo. Porra, não é lógico isso? Aquilo que eu não gosto de fazer, mais bem feito eu faço. Para quê? Para não ter que fazer de novo. Então tu chega para mim e fala, professor, eu tô cansado. Eu não aguento mais. Eu falo, então te dedica, porra. Para quê? Para gente não ter que passar novamente por isso. Entendeu? Eu não entendo esses brothers que dizem, eu não suporto mais estudar para a OAB e não passa. Há uma contradição na fala no ar. Eu não suporto mais estudar para a OAB e não passa. Então tu gosta de estudar para a OAB, pô. Porque se tu não gostasse mesmo de estudar para a OAB, tu já daria um jeito de passar nessa merda. Sim? Muito bem. Então deixa de moleza. Vamos lá. Tiririca está sujeito à prisão desde que a prisão ocorra em flagrante. E o crime inafiançável. Muito bem. Vamos lá. Sendo o deputado ou senador preso. Sendo o deputado ou senador preso. Nós já sabemos que só vão preso se for flagrante de crime inafiançável. Pois bem, nesse caso, o auto de prisão, deve ser enviado à casa respectiva. Como assim a casa respectiva? Prender um deputado, tem que comunicar quem? Prender um senador, tem que comunicar quem? Então, nesse caso, o auto deve ser enviado à casa respectiva no prazo
de 24 horas. Nesse caso, o auto deve ser enviado à casa de vítima, prazo de 24 horas, podendo a casa respectiva pela maioria dos seus membros decidir sobre a prisão. Podendo a casa respectiva pela maioria dos seus membros decidir sobre a prisão, resolver sobre a prisão. Isso tudo está no artigo 53, parágrafo 2º. Lê lá. Parágrafo 2º. Cadê o teu? Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Para aí. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ponto seguido. Continua. Nesse caso, os outros serão... Os outros? Os autos serão remetidos dentro de 24 horas à grade esportiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Vão decidir sobre a prisão. Estamos juntos aqui? Resolva sobre a prisão. Vão decidir sobre a prisão. Tá bom. Que maioria é essa aqui? Que maioria é essa? Absoluta. Nós já discutimos isso aqui. Primeira aula. Maioria absoluta. Primeira aula aqui nós discutimos isso aqui. Inclusive fazendo menção a esse dispositivo. Pergunta. E as medidas cautelares do artigo 319. CPP. Foca aqui. O que é essa pergunta? Prender alguém antes da sentença condenatória transitada em julgado é prisão, pena? Não. É que tipo de prisão? É uma prisão cautelar. A prisão cautelar pressupõe culpa? Não, porque nesse país alguém só é culpado de alguma coisa após o trânsito em julgado. Então, quando eu prendo alguém de forma cautelar, eu estou fazendo isso para quê? Para assegurar a persecução penal. Tá claro? Para assegurar o cumprimento e a aplicação da legislação penal e processual penal. Para evitar uma possível evasão do acusado ou uma possibilidade de se eximir com o processo. Beleza? Porém, tendo em vista que prender alguém cautelarmente é uma medida que busca assegurar a aplicação da legislação penal e processual penal, seria certo dizer que essa é a única maneira de se assegurar a aplicação da lei penal e processual penal? Seria certo dizer que a única maneira de se assegurar o cumprimento da legislação penal e processual penal para os acusados é prendendo cautelarmente? Sim ou não? Não. Por que não é a única maneira? Porque existem outras maneiras de se assegurar o cumprimento da legislação penal e processual penal. Sim? Tipo qual? Tornozeleira eletrônica, recolher o passaporte, proibição de frequentar determinados locais, recolhimento domiciliar pelo horário noturno. Sim? Então, é possível impor ao acusado, como uma maneira de assegurar a aplicação da legislação penal e processual penal, outras medidas cautelares que não seja prendendo ele. Sim? É possível? Obviamente, dentre todas as medidas cautelares, a mais perversa é a prisão. Isso no plano jurídico e no plano axiológico. O que é isso? Valorativo. Dos valores. No plano jurídico, o juiz só pode determinar a prisão cautelar
sendo esta prisão preventiva, por exemplo, com fundamento no 312 do CPP, justificando pormenorizadamente o porquê não pode ser aplicada às outras. O porquê que as outras seriam ineficazes. Compreenderam? Então, no plano jurídico, a medida cautelar mais perversa é a prisão. E no plano axiológico dos valores, a prisão. Como assim dos valores? Você, valorando, prefere ter seu passaporte retido ou ficar preso? Usar tornozeleira ou ficar preso? Usar tornozeleira, e dependendo da localidade que você mora, é até moda. Né? É até o item, um acessório. Né? Dependendo do bairro, da região. Né? Pois é. Né? Assim, pô, versão atualizada. Né? Muito bem. Então, isso demonstra que tanto no plano jurídico, quanto no plano axiológico dos valores, prender é ruim. Se tu puder aplicar outra forma, que não seja prender, aplique a outra forma, certo? Fechou? O parlamentar, deputado federal e o senador, ele está imune à mais severa das medidas cautelares. Que é qual? Prisão. Ele está imune à mais severa das medidas cautelares. Prisão. Aí que está a pergunta. O fato dele estar imune à mais severa das medidas cautelares o imuniza também às outras medidas cautelares, que são diversas da prisão, que são essas que estão previstas no artigo 319 do CPP. Vai lá no 319 do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão. Aí tem um rol de 9 incisos, não é isso? Sendo o último a tornozeleira eletrônica. Exato. São medidas cautelares diversas da prisão. Logo, prisão é o quê? Uma medida cautelar. O parlamentar está imune à mais severa das medidas cautelares. Prisão. O fato dele estar imune à mais severa das medidas cautelares o imuniza também as que são menos severas? Sim ou não? Rapaz. E aí? Tipo assim, se ele pode o mais, olha aí. Muito bem. As medidas cautelares 309, coloquem aí. Podem ser aplicadas, podem ser aplicadas, podem ser aplicadas, podem ser aplicadas, podem ser aplicadas aos parlamentares. Podem ser aplicadas aos parlamentares. Pois a imunidade é somente a prisão. A imunidade é somente a prisão. Foca aqui, ontem, ao finalizarmos Poder Executivo, eu disse a vocês que questões sobre imunidades, questões sobre foro, devem ser interpretadas de que forma? Restritiva. Portanto, se a Constituição falou que o parlamentar é imune à prisão e não é imune às medidas cautelares, porque se ele falasse o gênero parlamentar não será submetido a nenhuma medida cautelar. Compreenderam? Mas não fala isso. Fala que ele não pode ser preso apenas. E tem a exceção, a não ser que seja caso de flagrante de um crime inafiançável.
Então, como a Constituição falou propriamente em prisão e não no gênero medida cautelar, mas sim uma espécie de medida cautelar, a interpretação que deve ser dada é restritiva. Ele só está imune a esta medida cautelar e não a todas as outras. Mas prova disso, citado por Jair, o uso de tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel. Sim? Fechou? Bom, então, e as medidas cautelares 309 podem ser aplicadas aos deputados e senadores. Só que tem um detalhe. Quem decidiu isso foi o Supremo. E tem um detalhe. Inclusive, porra, ainda não mandei a apostila do Legislativo, né? Eu ia mandar e esqueci. Eu chegar em casa, mano. Não, amanhã de manhã eu mando. Amanhã de manhã eu mando. Porque quando eu chego em casa, o foco é o quê? Meu estudo. Não é vocês mais. Amanhã de manhã eu mando. Então, o deputado federal usou a tornozeleira. Ok. Porém, o Supremo ele entendeu o seguinte. Existem algumas dessas medidas cautelares, por exemplo, a do 319, inciso 5. O que fala do inciso 5? Recolhimento domiciliar. Como é que tá aí? Recolhimento. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos de folga, quando o acusado tenha residência e trabalho fixo. Não é isso? Imagine não, isso aconteceu, era até o Aécio que estava com essa medida. Ou seja, quando estava próximo ao anoitecer, o que ele tinha que fazer? Ir para casa, certo? Porém, esta medida acabava interferindo no exercício do seu mandato. Inviabilizando ele, às vezes, de participar das sessões. Porque quando começa as sessões nas casas, só tem hora para iniciar, não tem hora para acabar. Entenderam? Então, o parlamentar, por vezes, está lá participando, mas aí ele não proferiu o seu voto, porém, quando está próximo ao anoitecer, ele deve se retirar para cumprir a medida cautelar. Isso estava inviabilizando o pleno exercício do seu mandato. Daí o Supremo, ao ter decidido isso que vocês notaram, ele complementou dizendo: vocês anotaram aí que essas medidas cautelares podem ser aplicadas aos deputados e senadores, certo? Ponto. Portanto, entretanto, coloca aí, entretanto, aquelas medidas que possam, inviabilizar, o pleno exercício do mandato, deverão ser comunicadas à casa respectiva. Deverão ser comunicadas à casa respectiva para que esta decida sobre. Deverão ser comunicadas à casa respectiva para que esta decida sobre, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º. Para que esta decida sobre, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º. Nos termos do artigo 53, parágrafo 2º. Fechou? Pega primeiro o 53, parágrafo 2º. Que diz aí? Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime afiançado,
Nesse caso, os autos serão remetidos entre 24 horas à casa respectiva para que ele volte a trabalhar os seus vítimas. E sobre as medidas cautelares que inviabilizem o pleno exercício do... Houve o que nesse dispositivo? Uma reforma informal. O que é isso? Mutação constitucional. O Supremo passou a entender que a casa vai decidir não só sobre a medida cautelar prisão, mas também vai decidir sobre as medidas cautelares que possam inviabilizar o pleno exercício do mandato. Compreenderam? Houve uma mutação nesse dispositivo, semelhante ao que aconteceu no 226, parágrafo 3º. Pega lá o 226, parágrafo 3º. 226, caput. Olha que lindo, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, reconhecida a união do Estado entre o homem e a mulher como entidade familiar. Como entidade familiar. O que é entidade familiar? A união entre o homem e a... Está escrito aí. Devendo a lei facilitar a conversão da união em casamento. Segundo que dispõe o texto constitucional, interpretação literal, quem é que pode casar? Mas na prática é assim que funciona? Na prática pode casar quem? Homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher, sim? Ainda num aspecto familiar monogâmico. Porém, nós já estamos caminhando para o poligâmico. Relaxem, que daqui uns 5, 10 anos vai ter poligamia nesse país. Já existem casos, mas são casos isolados. Já existem casos, mas são casos isolados, que ainda não teve a repercussão, mas vai ter. Vai ter. Imaginem, há 30 anos, se pensava em casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não. Não. Hoje tem? Oxe. Vamos voltar mais a 100 anos, se pensava em mulher votando? Não. Em pessoas negras ou pretas, conforme se denomine, votando? Não. Entendeu? Muito bem. Tá. Portanto, houve mutação constitucional no artigo 53, parágrafo 2º. Por quê? Porque a casa vai decidir não somente sobre a prisão, mas também sobre as medidas cautelares que possam inviabilizar o pleno exercício do mandato. Beleza? Vamos lá. Isso tudo aqui é prisão. Em nenhum momento eu falei em processo. Certo? Em nenhum momento nós conversamos sobre processo, nós estamos falando sobre prisão. Beleza? E uma prisão em flagrante, não uma prisão definitiva. Vamos falar sobre processo. Do processo contra deputado ou senador. De cara, você vai notar que não possui imunidade processual. Quais são as imunidades dos parlamentares? Material, formal e testemunhal. Não tem imunidade processual? Se eles não possuem imunidade processual, logo responde por toda e qualquer infração penal, tendo ou não relação com as suas funções. Por exemplo, Tiririca que furtou a caneta. Ele vai preso pelo furto da caneta? Ele responde processualmente pelo furto da caneta?
Ah, professor, mas não tem nada a ver com a função dele. Foda-se. Porque ele não tem. Se fosse o presidente da República furtando a caneta, ele vai preso? E o presidente da República vai responder processualmente pelo furto da caneta? Não. Na forma que eu ilustrei, não tem nada a ver com a sua função. Beleza? Ah, professor, então ele não vai responder. O presidente não. Ah, mas quando ele deixar de exercer o mandato, ele não vai responder, mas ele não é mais presidente. Ele vai responder quando ele for um mero se. Não. Fechou? Bem. Bom, pergunta. Qual o órgão competente para processar e julgar? Qual o órgão competente para processar e julgar? O deputado e o senador. Qual? Com fundamento em quê? Qual? É doido, tá vendo aí? Sem olhar. Tá vendo? Sem olhar, não olhou não. E a gente nem falou no 102 ainda. Chegou lá. Mas eu queria o 53, parágrafo primeiro. Tava mais fácil, foi no mais difícil. O que tem o 53, parágrafo primeiro? Vai. Qual o órgão competente para processar e julgar? Qual? Depende. Depende. Informativo 900 do STF. Informativo 900 do STF. Ele diz isso. Depende. Foca aqui. A imunidade é de quem? É da pessoa ou é da função? Da função. Alguma pessoa nesse país tem imunidade? Não. Nenhuma pessoa nesse país tem imunidade. Por isso que é errado dizer que a imunidade ou o foro é privilegiado. Porque quando há privilégio, o privilégio é inerente à pessoa. Fulano foi privilegiado porque nasceu em berço de ouro. Privilégio é inerente à pessoa. Em um país que se intitula republicano, não deve ter privilégio de pessoa para com outras. Porque senão não é república. Compreenderam? Não é uma coisa pública. Se você nascer na família real, você é privilegiado, porque provavelmente você vai ser o próximo rei. O foro nunca é um privilégio, tal como as imunidades também não são privilegiadas. O foro é da função. Por isso que o adequado é dizer foro por prerrogativa da função. Beleza? Ah, mas eu vi na Globo News, na Band News, na Fuleiragem News falando foro privilegiado. São jornalistas. Não são operadores do direito. E às vezes até os operadores do direito falam merda. Quem dirá quem não é. Né? O foro não é um privilégio. O foro é por prerrogativa da função. Pois bem. Daí o STF, analisando isso, pensou, pera lá. Se o deputado, então, agredir a esposa no âmbito doméstico familiar, quem vai resolver isso é o STF? É o STF que vai impor medidas protetivas contra o parlamentar? Isso tem alguma coisa a ver com a função? Se o deputado estivesse encaixaçando no bar e for para porrada com alguém, é o STF que vai resolver isso? Não. Se o deputado se irritar no trânsito, descer do seu carro e for para porrada com alguém, é o STF que vai resolver isso aí? E se vamos para o âmbito civil agora, se o deputado estivesse se divorciando, o divórcio for litigioso, é o STF que vai fazer o divórcio. É? Não. Por quê? Porque isso aqui não é em razão da pessoa, isso aqui é em razão da
Logo, para que seja atraída a minha competência para processar e julgar, o que o parlamentar fizer tem que ter relação com a sua. Portanto, o STF diz no seu informativo 900 que só é da competência do STF se a infração penal por 2 pontos. No exercício da função. Tiririca, quando furtou a caneta, furtou no exercício da função? Sim ou não? Tiririca, quando furtou a caneta, furtou no exercício da função? Furtou. Por quê? Ele furtou dentro da casa legislativa. Parlamentar, quando está dentro do espaço físico do Congresso, ele está fazendo o quê? Comprando pão. O parlamentar está dentro do espaço físico do Congresso, ele está fazendo o quê? Exercendo a sua função. Não é isso? Tiririca vai responder no Supremo pelo furto da caneta, sim ou não? Não. Por quê? O STF disse no exercício da função e, não foi ou, e, em razão dela. Em razão dela. Tiririca furtou a caneta simplesmente pelo fato dele ter achado a caneta bonita. Isso não tem nada a ver com a função. Embora ele estivesse no exercício da função, o furto não se deu em razão da função. Compreenderam? Sim? Ah, professor, se não preencher esses 2 requisitos, quem será competente para processar e julgar o parlamentar? Justiça comum de 1º grau. O juiz de 1º grau. Compreenderam? Sim? Fechou aqui? Tamo junto? Imagine a seguinte situação. Imagina que o foro é por prerrogativa da função, não é isso? Então, para o parlamentar responder no Supremo, ele precisa ter a função, obviamente, e que a infração penal por ele praticada preencha esses 2 requisitos, certo? Suponha que esteja lá no STF. O parlamentar está respondendo ao processo. Porém, antes da condenação, o parlamentar vendo que ele vai se fuder, ele faz o quê? Ele, antes de chegar nesse momento, renúncia. Ou seja, ele abre mão da sua função. Beleza? Através da renúncia. Parlamentar, caso ele venha a renunciar antes de determinado processo. O que acontece com o processo? Continua ou desce? Continua ou desce? O STF tinha um entendimento que sempre, quando ele renunciasse, o processo baixaria. Porém, esse entendimento mudou. Isso já foi até perguntado pela segunda fase. Atenção. Coloquem aí. Regra. A renúncia importa em deslocamento de competência. Renúncia ou perda, né? Renúncia ou perda. Qualquer coisa que faça com que ele venha a perder o mandato. Importa em deslocamento de competência. A regra é essa. Exceção.
não ocorre o deslocamento de competência, não ocorre o deslocamento de competência se o processo já tiver sido instruído pelo STF, se o processo já tiver sido instruído pelo STF, vírgula, aguardando apenas o julgamento. O que é isso? É que depois da instrução processual, ou seja, depois que o juiz marca a audiência de instrução, ouve todo mundo, aí o juiz determina uma data para proferir a sua sentença. É assim que funciona, certo? Quando ele não faz ao vivo e a cores ali. Fechou? Suponha que o STF marcou a data de instrução, ouviu todo mundo, o parlamentar viu que não foi bom para ele, os advogados do parlamentar falou para ele, olha, tu vai se fuder. Aí ele, para ganhar tempo, o que fazia? Renunciava. Por que ele renunciava? Porque aí o STF, antigamente, não ia poder julgar. O STF ia ter que remeter os autos para onde? Para o primeiro. Aí o parlamentar ia protelar isso até chegar de novo no STF, não ia? Porque ia baixar de novo para o primeiro grau, ia baixar para o primeiro grau, para a vara. O juiz da vara ia ter que marcar uma nova audiência de instrução. Aí ele ia sentenciar, depois da sentença ele recorreria para o tribunal, do tribunal ele recorreria para o STJ, do STJ ele recorreria. Moral da história, o que ia acontecer no fim das contas? Prescrição. Prescrição, certo? O STF disse, se eu já tiver instruído o processo, ainda que o parlamentar venha perder o mandato, eu que julgo. Se o processo não for instruído e ele renuncia ou perde, aí baixa. Beleza? Tamo junto? Fechou? Pergunta de prova isso aí. Muito bem. Vamos agora falar quando a competência é do STF. Quando a competência é do STF. Afinal de contas, nós já sabemos que a competência pode não ser do STF. E quando que a competência não será do STF? Quando? Quando não preencher esses Agora, quando a competência é do STF? Quando tiver esses Então, quando a competência do STF, a denúncia ou a queixa, né? Denúncia em caso de ação penal pública. Ela vai ser oferecida diretamente no STF. Atenção, não é na Câmara, não é no Senado. É diretamente no Poder Judiciário. Beleza? É diferente do presidente da República. O presidente da República, para responder por crime comum, a denúncia tem que ser feita para quem? Hã? O presidente, para responder por crime comum, a denúncia tem que ser feita para quem? Para quem? Vocês estão mal, hein? Ah, o presidente não responde por crime comum. Então, o artigo 86 da Constituição está errado. O que diz o artigo 86 da Constituição? O que diz? Lembrou, Dio? Lembrou, Dio? Lembrou, né, Dio? Vocês estão revisando o caderno? Então não, né? Então não, né? Aí tu vai deixar para revisar o caderno na última semana, que vai ter 1000 páginas. Tem 1000 páginas. Ó.
Eu já disse a vocês que aprender, vocês não vão aprender nada comigo. Eu não disse isso no primeiro dia de aula? Porque a aprendizagem exige reiteração de ato para tudo. Ninguém aprendeu a ler de primeira, a dirigir de primeira, a escrever de primeira. Para você dizer que você aprendeu a dirigir, você precisou dirigir várias vezes. Sim? E ainda hoje você faz barbeiragem. Né? Então, aprender, vocês só vão aprender se vocês quiserem. Porque exige que você pratique reiteradas vezes isso, revise, releia e faça várias e várias e várias vezes. Então, não venha para cá só obter informações, senão não vai dar certo. Estude em casa. O local de estudar, na verdade, é em casa. Estude em casa. Professor, eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Uma vez eu vi isso de um cara que é uma das pessoas, assim, próximas a mim, mais rica que eu conheço. E aí eu fui dizer para ele, bicho, eu não tenho tempo. Ele virou para mim e falou, tempo é questão de prioridade. Eu fiquei meio irritado na hora, mas não falei nada. Vai te fuder, quer dizer. Mas aí, né, a vida foi passando e eu fui refletindo sobre isso e a pessoa estava certa. Tempo é questão de prioridade. E a vida é isso, é uma série de compensações. Para nós fazermos alguma coisa, necessariamente nós abrimos mão de outra coisa. Então, cabe a nós priorizarmos o que é mais importante agora. Entenderam? Se o foco de vocês é passar nessa prova, então isso tem que estar acima de qualquer outra coisa. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Vou citar a Clícia. Cadê a Clícia? Está ali, Clícia Penal. Está vendo ali? Sonhe, acredite, agradeça, passeie, estudar bom demais. Lá perto da porta. A Clícia sentava bem aqui, ó. A Clícia tem 2 filhos, tem quase 50 anos. Se já não tivesse 50 anos, na época ela já tinha quase 50 anos. Ela passou no exame 28. Então já tem tempo. Nessa época do exame 28, eu só tinha turma à tarde, não tinha turma à noite. Nessa época aí, só havia turma à tarde, segunda fase. E a Clícia trabalhava o dia todo e tinha 2 filhos em casa para ela cuidar. Adolescentes, que dependiam dela ainda, né? E aí ela trabalhava e depois do trabalho que ela tinha tempo para estudar. Só que a turma era o quê? À tarde. Sabe o que rolou? A Clícia chegou com a chefe dela e foi pedir da chefe dela para ver se ela podia liberá-la de alguma maneira ou tirar, antecipar férias, fazer essas coisas, tipo, porque ela queria estudar comigo. Já tinha um outro cursinho à noite, eu até indiquei para ela, do Diego. Falei, olha, tem um Diego e tal, muito bom também. Você pode ir para lá. Aí ela, não, quero fazer contigo. Aí eu falei, mas eu só tenho a tarde. Ela foi conversar com a chefe dela. Sabe o que a chefe dela disse para ela? Eu te libero. Falou sério, não era amiga dela. Eu te libero. Mas se tu não passar, eu te demito. Por justa causa, porque tu vai estar ausente do trabalho. Tu bota fé? Não era amiga, não. Eu te libero, mas se tu não passar, eu te demito por justa causa. Meu amigo, tinha dias que a Clícia só sabia chorar aqui. Quando ela não entendia alguma coisa, batia o desespero. Ela só sabia chorar. Moral da história. Ela passou, tá ali o nome dela, você já sabe o fim da história. E aí, quando ela passou, ela se demitiu. Se ligou? Ela viu que não precisava mais disso na vida dela. Bom, ou seja, ela priorizou uma coisa em prol de outra.
Aí, professor, mas o meu trabalho, vocês estão aqui em busca de quê? De um novo trabalho. Não é isso? Vocês estão aqui exatamente para dar um passo diferente do passo que vocês já estão dando. Porque se for para ficar na mesma coisa, então tu não precisa estar aqui. Vocês estão entendendo? Tipo, isso aqui vai te trazer uma profissão, que eu já disse ontem para vocês, uma profissão que dá muito certo. Experiência própria. As pessoas acham que as coisas que eu tenho por conta do curso, por conta da docência. Não tenho. Meu amigo professor nesse país não ganha tanto dinheiro assim. Eu já falei isso em outras turmas. Isso aqui é muito bom para pagar as minhas despesas fixas. Como assim? Meu cartão de crédito, uma parcela de alguma coisa, de um apartamento. Isso é muito bom. A escola do meu filho. Isso aqui, o que eu faço no dia a dia paga isso. Paga tudo isso. Mas não paga as minhas extravagâncias. Como assim as minhas extravagâncias? Ter 3 carros. Carro importado, moto importada. Jet ski. Isso aqui não paga minhas extravagâncias, não. Viajar 4 vezes por ano para resort all inclusive. A docência não paga, não, isso aqui. O que paga a extravagância? A advocacia. A minha advocacia é que paga essas coisas. A docência, o curso, paga meu dia a dia. Meus cartões, paga isso aí. Então, dá muito certo a advocacia. E vocês estão ouvindo isso da boca de alguém que nem é tão formado há tanto tempo, comparado a alguns. Eu ainda me considero uma criança nessa profissão. Eu ainda me considero uma criança, porque tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Muito. Entenderam? Então, dá certo. Então, assim, professor, meu trabalho, tu está aqui em prol de uma mudança de vida, para um novo trabalho. Então, se sim, está preparado para isso. Se o seu trabalho... Outra pessoa que eu posso estar como exemplo, vocês até conhecem, o Calil. Lembra do Calil? Quem conhece o Calil? Pois é, Calil. Calil não, desculpa. O Calil é da turma do Calixto. Vocês conhecem o Calixto? O Calixto, Guilherme Calixto, conhece? Era da tua turma, não era? Foi o monitor, mas não era anterior à tua, né? Calixto era sugado por um escritório de advocacia. Sugado. Ganhava lá 2.000 e pouco. Trabalhava até meia-noite, várias vezes. Ficava lá plantado. E aí, o que acontecia? Às vezes ele vinha para a sala de aula, às vezes que ele conseguia vir, ele saía do trabalho, e ficava dormindo, porque o cara estava fadigado, entendeu? Porque escritório de advocacia, se você for trabalhar para alguém, ele vai te sugar até a alma. Aqui, tu trabalha no escritório de advocacia, tu sabe como é que é. Tu também? Ele vai te sugar até a alma, ele não tá nem aí. Aí eu chegava com o Guilherme Calixto, que foi monitor na passada, falar, bicho, o que tu quer da tua vida? Não, tipo, o que tu quer? É fazer o que tu tá fazendo? Porque se for fazer o que tu tá fazendo, ficar fazendo o que tu tá fazendo, não precisa estar fazendo isso aqui. Tipo, tu já é reconhecido fazendo sem isso aqui. É isso que tu quer pra tua vida? Ele sentou comigo lá dentro do escritório e falou, é isso que tu quer pra tua vida? Ele disse, não, cara, eu quero ter um Mustang. Eu quero ter um... Eu falei, então tu vai ter que sair do teu emprego. Por quê? Porque tu não vai conseguir fazer isso aqui e manter teu emprego. Ele falou, porra, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Aí eu falei, depois que tu passar, tu vai descobrir que tu vai ter dinheiro que vai sobrar. Moral da história. Ele se desligou, ele passou. Quando ele passou, o antigo chefe dele, que sugava até a alma dele, na verdade, minto, ele nem se desligou, ele foi demitido, porque ele perdeu o prazo de um embargo. Eu falei, tá vendo como tá descartável? Aí ele se demitiu, né? Aconteceu isso aí, ele foi demitido. Quando ele passou assim uns 2 meses, o chefe ligou para ele, te pago 5.000 para te voltar. E ser o que ele era antes, escravo, né? Sabe o que ele falou? Não preciso. Não quero mais. Foi meu monitor aqui na OAB passada e está caminhando com as próprias pernas. E está dando certo.
Entendeu? Então, o que vocês estão fazendo aqui é em busca de uma nova profissão. Ah, professor, eu não quero exercer. É por isso que eu falei no primeiro dia de aula. Pense bem o porquê que você quer isso. Pense bem o porquê que você quer isso na sua vida, porque isso vai exigir muito de você. Vai exigir muito. Beleza? Então, moral da história toda é para você revisar o caderno. Estudar o caderno. Vamos lá. Quando a competência é STF, a denúncia é feita diretamente no STF. E aqui, se o STF se receber, porque pode também não receber, por que pode não receber? Porque o juiz, em qualquer instância, ele não é obrigado a receber a denúncia do Ministério Público. Se receber, vírgula, deve comunicar à casa respectiva sobre o recebimento. Por exemplo, se for feita uma denúncia contra o deputado, o STF recebe essa denúncia. O STF tem que comunicar quem? A Câmara. Se for feita a denúncia contra o senador, o STF tem que comunicar quem? Senado. Agora, um efeito que ocorre naturalmente quando qualquer órgão do Poder Judiciário recebe a denúncia. Até antes do recebimento da denúncia, a pessoa é investigada, a pessoa é acusada. Quando o judiciário recebe a denúncia, naturalmente acontece o quê? Quando o judiciário recebe a denúncia, o que acontece? Instauração do processo. Então, quando o judiciário recebe, automaticamente ocorre a instauração do processo. É quando o acusado passa a ser réu. Sim? Deixa de ser acusado para se tornar réu. Beleza. Bom, o STF recebe, comunica a casa, podendo a casa respectiva, se preenchido dois requisitos, podendo a casa respectiva se preencher dois requisitos, vírgula, sustar o andamento da ação. O que é sustar? Sustar é parar. Beleza? A casa pode parar o processo. Só que a casa só pode parar o processo se preencher dois requisitos. E quais são esses requisitos? Primeiro, provocação. Como assim provocação? Significa, pessoal, significa que a casa não pode sustar de ofício. Ela precisa ser provocada, alguém tem que chegar lá e cutucar ela. É tipo a jurisdição. A jurisdição, ela é o quê? Inerte. O juiz, para ser acionado, ele precisa o quê? Ser provocado. Beleza? Então, a casa, para sustar esse processo, ela também precisa ser provocada. A pergunta é, quem provoca? Quem provoca? Quem é que tem competência? Chuta. Quem tu acha? Quem é o principal interessado na sustação? O que está respondendo ao processo. Então, se for o deputado, quem vai provocar? Quem vai provocar a casa? O deputado. É? Faz sentido, né? Faz sentido, né? Quem vocês acham que provoca? Cri.
Vai pela lógica. Olha aí, ó. Não foi pela lógica, foi porque ele leu. Quem provoca é partido político com representação na casa respectiva. Partido político com representação na casa respectiva. Olha só. Na casa respectiva. Olha só. É muito comum nos depararmos com alguns dispositivos da Constituição que falam assim: partido político com representação no Congresso Nacional. Pega aí o artigo 5º, inciso 70, 5º 70. 5º 70. A linha A. Partido político com representação no Congresso Nacional. Artigo 55, parágrafo 2º. Lá no finalzinho tem escrito assim, nas duas últimas linhas, partido político. O partido político representado no Congresso Nacional. No parágrafo 3º também, lá no finalzinho. O partido político representado no Congresso Nacional. 103, inciso 8. 103, inciso 8. Se eu forçar um pouco mais o neurônio aqui, a gente consegue identificar mais. Mas o que eu quero demonstrar a vocês? Que há vários dispositivos da Constituição que falam partido político representado no Congresso Nacional. Quando que o partido político tem representação no Congresso? Quando ele tem ou um deputado ou um senador. Beleza? Basta um. Se o partido político tiver um deputado ou um senador, ele tem representação no Congresso. Estamos juntos? Agora, se a questão falar que quem provoca a casa, imagina que o STF recebeu a denúncia contra um deputado, ele tem que comunicar quem? A Câmara dos Deputados. Aí a questão coloca que a Câmara dos Deputados recebeu uma provocação de um partido político com repressão no Congresso. Estaria certo ou errado? Estaria errado. Porque se eu digo que a Câmara recebeu uma provocação de um partido político com repressão no Congresso, pode ser que a representação seja no Senado. A Constituição exige que a representação seja na respectiva casa e não no Congresso. Se a denúncia foi recebida pelo STF contra um deputado, pode um partido político com repressão no Senado provocar a Câmara? Ah, mas o partido político tem repressão no Senado, tem repressão no Congresso. Ok. Mas a Constituição exigiu que ele tivesse repressão na casa. Compreenderam? Na respectiva casa. Beleza? Bom, além da provocação, 2. Aprovação. Aprovação pela maioria dos seus membros. Qual é essa maioria aqui? Maioria absoluta. E tudo isso nós encontramos no artigo 53, parágrafo 3º. Todo mundo abre lá, 53, parágrafo 3º. Vai estar escrito lá: recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado,
e pelo voto da maioria de seus membros poderá, vírgula, até decisão final, vírgula, sustar o quê? O andamento da ação. Beleza? Recebida a denúncia contra a senadora ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa Respectiva, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Tudo isso está aí, está no quadro. OBS. Artigo 53, parágrafo 4º. 53, parágrafo 4º. Anota aí. Parágrafo 4º, coloque assim. Recebido o pedido de sustação, a casa pela mesa diretora, recebido o pedido de sustação pela mesa diretora, a casa terá prazo improrrogável, recebido o pedido de sustação pela mesa diretora, a casa terá prazo improrrogável, de 45 dias, para decidir sobre. Recebido o pedido de sustação pela mesa diretora, a casa terá prazo improrrogável de 45 dias para decidir sobre. Como assim, professor? Como assim? O partido vai provocar a casa, né? Quando o partido fizer isso, a casa vai ter um prazo de 45 dias para apreciar esse pedido. Beleza? O parágrafo 4º diz que quando é feito o pedido, a casa tem 45 dias. Porém, esse parágrafo, ele não diz a partir de quando e também não diz até quando. Como assim? O parágrafo 4º, ele diz que quando o pedido é feito, tem 45 dias. Mas ele não diz a partir de quando o pedido pode ser feito. E não diz até quando o pedido pode ser feito. Vocês entendem a diferença? Quando o pedido é feito, tem 45 dias para a casa decidir. Tá, mas a partir de quando o partido pode fazer o pedido? E até quando o partido pode fazer o pedido? Será que o partido pode fazer depois de 1 ano? Depois de 2 anos? Depois de 1 ano do recebimento da denúncia? Muito bem. O pedido é para quê? O pedido é para quê? Para que é o pedido? Para que é o pedido? Para sustar o processo. Então, qual é a condição imprescindível para que se tenha o pedido? O processo. Então, o pedido pode ser feito da instauração do processo. Então, desde aqui, o pedido pode ser até quando? Muito bem. Olha o que diz no parágrafo 3º de novo, do 53. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado, pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, vírgula, é um aposto. A fofoca que se faz sobre o sujeito da oração. No caso, o sujeito aí é o que vem que antecede. Pode até quando? Até a decisão. Por que até a decisão final? Porque a partir disso não tem mais processo. O que a decisão final faz com o processo? Extingue o processo. Seja resolvendo o mérito, seja não resolvendo o mérito. A decisão final, ela extingue o processo.
Então, pode até quando? Até a decisão final. Em outras palavras, a partir de quando pode ser feito? Início do processo. E até quando? Enquanto existir processo. Beleza? Imagina que a instauração foi em 2023. Pode ser feito o pedido em 2024? Pode. É processo. Ah, professor, e o negócio dos 45 dias? Os 45 dias tem alguma coisa a ver com o STF? Não. Os 45 dias é um prazo para casa e não para o STF. O STF. Qual é o papel do STF quando ele recebe a denúncia? Comunicar a casa. E depois disso, o que o STF vai fazer? Instruir o processo. O STF vai ficar olhando se a casa vai sustar ou não? Não vai. O STF vai cumprir o papel dele, que é o quê? Processar e julgar. A casa internamente que vai deliberar se a casa vai decidir sustar. Compreenderam? E aí, se a casa decidir sustar, a casa só vai comunicar ao STF. Susta porque nós aprovamos aqui. Compreenderam? Beleza. Tá dormindo de olho aberto, né? Ah, não. Ah, não. Eu que tô. E eu vou falar uma parada para vocês. Aqui o Thiago, que não me deixa mentir. O Thiagão tá aí. Como é que eu tava ontem? Mijando pelo buraco errado. Vocês já entenderam, né? Infecção intestinal, fudido, caganeira. Sabe aquele naipe que tu fica com receio de peidar até que senão sai merda? Desse padrão. Entendeu? Desse padrão. Aí eu te pergunto, Gil, o que eu deixei de fazer no meu dia por conta disso? Nada. Nada. Fui na drogaria, comprei... Não é aquela parada? Flora, não sei das quantas. Não, é um que tu toma ao vivo. Inclusive, até, tá, já vem pronto. Achei top. Tomei de cara 2. Tomei de cara 2. Meu amigo parecia que tinha jogado cimento no meu abdômen. Não, ficou tudo duro. Falei, caralho, agora não sai nada. Mas também tá... Treinei 2 vezes, dei aula normal, fiz tudo que tinha que fazer, com caganeira. Entendeu? Ou seja, a gente faz o que tem que ser feito, irmão. Não importa o teu ânimo. Aí tô com dor de cabeça. Foda-se. Aí eu não dormi bem, acordei com dor no pescoço. Vai pra merda. Vai fazer. Entendeu? É assim que a vida funciona. É assim que a gente conquista coisas que quase ninguém conquista. E hoje, né? Pegando peso com medo, mano. Que não dê vontade de cagar aqui, porque senão... Vai. Não é? Mas é assim. É assim a vida. A vida é dura para quem é mole. Muito bem. E eu vou te falar uma parada. Tu conhece alguns advogados, não conhece? Vocês conhecem alguns advogados? Sim, conhece. Tem muita gente que reclama dessa profissão. Tem. É unânime. Entendeu? É. Tem muita gente que reclama dessa profissão. Tem muita gente. Vocês conhecem algum advogado que está fazendo Uber? Tem também. Tem. Tem também. Não, mas tem também. Não, mas tem. Tu conhece da Mercedes? Então tá bom, tá no nicho bom. Mas tem muita gente que reclama. Assim, mas gente que tu não deve dar ouvidos. Por quê? Porque é um pessoal que eu não vou nem dizer que tá na média, tá abaixo da média. Entendeu? É tipo o pessoal que se prostitui. Como assim o pessoal que se prostitui na profissão? Se tu for olhar a tabela do OAB, é 7 mil reais para te fazer um MS. Você já sabe fazer um MS? 7 mil reais. 7 mil reais no MS. 7 mil reais no MS. Só que aí que tá.
Eu vou te falar uma parada. Sabe o que define o estilo de profissional que tu vai ser? Não é durante o jogo. Não é durante o jogo. Já é na partida. Como assim? Já é no momento da largada que você vai definir o estilo de profissional que você vai ser. Como assim, irmão? Um bizu já para vocês que vão começar amanhã isso aqui. Eu, por exemplo, demito o cliente aqui no escritório. Como assim demito o cliente? Porque tem cliente que acha que só porque ele te paga, ele pode cagar na tua cabeça. Entendeu? Tem um servidor, o Silvio sabe essa história. Tu tava no dia, não tava? Tem um servidor da DPE, um belo dia, cliente aqui, um belo dia eu cheguei no escritório, ele tava aí na minha mesa, sentado, me aguardando. Aí o Thiago virou para mim e falou, mano, tô te esperando aí. Eu falei, me esperando? Ninguém falou nada. Aí o cara meio que quis me ensinar como que eu tinha que fazer a parada. Eu virei para ele, né? Aí o Thiago não me deixa mentir. Eu falei, tu acha que tu tá falando com qualquer advogado? Né? Eu vou te falar uma coisa, eu tenho quase 10 anos de docência, eu sou mestre nessa parada. Tu é isso. Formado há quanto tempo? Tu acha que tu sabe porque tu pesquisou no Google? Quem é que sabe essa parada aqui? Sou eu ou sou tu? Eu vou fazer o seguinte, parceiro. Se tu tá insatisfeito com alguma coisa, me dá teu Pix. Eu te devolvo, inclusive corrigido o valor que tu me pagou. Hã? Desse naipe, tá aqui. Desse naipe aqui. Hoje, eu fui para uma reunião. Eu fui numa reunião na casa de um cliente, que é o cliente que mais me paga contratos. E eu fui lá para chamar o saco dele, para puxar ele no saco. Eu fui na casa desse meu cliente hoje à tarde para brigar com ele. Eu não fui lá para, fui lá para brigar com ele. Eu fui na casa do cliente para brigar com ele, irmão. Eu não tô nem aí se ele vai falar para mim, eu vou rescindir o contrato, então. Foda-se. O Silvio, eu trabalhei um tempo na SEMA com o Silvio. Pergunta do Silvio quanto tempo eu levei para usar o dinheiro da SEMA. Até hoje eu nem desbloqueei o cartão de lá. Aí o Silvio, mano, tu não vai gastar esse dinheiro não? Eu falei, eu tô primeiro vendo onde é que eu tô me metendo. Porque a partir do momento que eu começar a depender desse dinheiro aqui, vão querer que eu faça a coisa errada. E no momento que eu começar a depender desse dinheiro aqui, eu vou ter que me prostituir, vou ter que aceitar. Vou me tornar dependente dessa coisa e para não perder o emprego, eu vou ter que aceitar a coisa. Eu falei, não vai funcionar comigo assim não. Então, o tipo de profissional que você vai ser, você já vai definir, não é durante a partida, você vai definir na largada já, irmão. Então, se para cobrar, se na tabela o valor mínimo para o MS é 7 mil reais, tu vai virar para a pessoa e falar 7 mil reais. Aí fala, nossa, que absurdo. Matheus. Não sei se o nome dele está aqui, o Matheus. Matheus foi um aluno, passou no concurso público para policial. Esse último que teve aí ano passado, passou no concurso para policial. Só que ele toma aquele remédio que é para quem tem TDAH. Vivance, ele toma Vivance. Aí ele foi fazer o exame toxicológico que deu a presença da substância. Aí reprovaram ele. Aí ele me procurou. Professor, deu merda aqui e tal. Tem como o senhor me ajudar? Eu falei, tem, vamos fazer. Só que ele trouxe ele e uma amiga na mesma situação. Aí eu falei o preço. Aí ele falou, não, professor, vou fazer. Confio no seu trabalho, vou fazer. Eu falei, beleza. Aí a amiga falou, não, vou fazer não. Você é doida? Foi para um outro advogado que cobrou metade do valor dela. Metade do valor que eu havia cobrado, cobrou metade do valor dela. Eu já resolvi o problema dele. Ele já está aprovado no concurso, só aguardando ser chamado. O processo dela ainda não foi nem despachado. Aí o Matheus fala, professor, ela está fazendo barato, saiu caro. Porque a minha vida já transitou em julgado. O MS dele. Aí, de vez em quando ele aparece aí. E a menina lá, ou seja, é na largada, irmão. É X, acabou. O que tu pode fazer, obviamente, é facilitar a forma de pagamento, faz contrato, mas é tal. Entendeu? Porque aí, imagina,
tu cobra de um cliente R$1.000 para fazer um MS? Tem quem cobra R$1.000 para fazer um MS? Tem quem cobra R$1.000 para fazer um MS? Tem. Aí, ó, tem quem cobra R$1.000? Tem. Só que aí, sabe quando tu vai conseguir subir o preço desse MS para essa pessoa? Nunca mais. Se tu for movimentar R$200, que seja, porra, 1.200 agora. Você fala, caralho, não tem como tu fazer isso, porra, a vida toda, 1.000 conto. Entenderam? E ele fala, né? Então para, irmão. Tu acha que o iPhone baixa o valor? Você já viu o iPhone fazer promoção? A Apple fazer promoção? Você já viram a Apple fazer promoção? Diz pra mim, tu já viu a Apple fazer promoção? A Samsung vem fazer promoção. Quando é lançamento, leve o Samsung e ganhe um relógio, um smart. Não é isso? Né? Você nunca viu a Apple fazendo promoção. E aí eu te pergunto, ninguém quer um iPhone, né? Ninguém quer um Apple. Meu amigo, o pessoal tá parcelando essa porra em 36 vezes. O Itaú viu que era um negócio tão lucrativo que hoje eu entro no meu aplicativo do Itaú, tem lá. Tem lá, no... tipo, tu compra o celular por assinatura, irmão. Tu tá ligado? Tu bota fé? Ou seja, tu já viu, eu fico vendo, por exemplo, Jaguar, Mercedes, Lacoste, essas camisas aí de marca, já viu liquidação, queima de estoque? Não, mas todo mundo quer, não é não? Não é não? Ou seja, na largada, tu se sente mal de entrar no lugar desse e falar, pô, dá para dar se eu levar 3, né? Tu já sabe onde tu tá te metendo. Então é isso, pessoal. Ao sair daqui, definam já o tipo de profissional que você vai ser, porque senão... Bom, aí eu já ouvi comentários assim, professor, para ti é muito fácil, porque tu tem outras fontes de renda. É verdade isso. Tipo, eu posso cobrar, eu já fiz propostas para cliente para não pegar o serviço. Tipo assim, eu cheio de coisa para fazer, bicho, eu vou lançar um valor muito caro para ele não fechar. Tipo, porque se ele fechar bem, se ele não fechar, minha vida segue do jeito que tá. Entendeu? Então eu vou fazer uma parada bem alta para ele não fechar, porque eu não tenho tempo de fazer isso. E o cliente fecha. Então, tipo assim, professor, mas tu pode fazer isso porque tu tem outras fontes de renda, né? De fato, eu tenho. Eu ganho dinheiro daqui, eu ganho dinheiro da faculdade, eu ganho dinheiro da especialização, de fato, e da advocacia. Mas se você... Então, eu entendo, às vezes, aquela pessoa que a única fonte de renda é a advocacia. Mas o problema é que se tu começar a te prostituir nos valores, tu nunca vai ser um profissional de ponta. Ou vai demorar muito para te chegar a esse nível. Então, o meu conselho é, professor, eu só tenho a advocacia, cobra o valor que a tabela pede, o mínimo, entendeu? O valor mínimo que a tabela pede, mas negocia, então, a forma de pagamento. Faz um contrato, parcela, passa cartão de crédito, mas cobra pelo menos o que a tabela está dizendo que é para te cobrar, entendeu? Até porque, em regra, né, tu nem pode cobrar abaixo daquilo, porque sanção disciplinar, né? Então, você que está começando agora, não cobra menos da tabela, cobra no mínimo o valor da tabela, mas, professor, ele não vai fechar se eu falar 7 mil. Parcela essa porra aí de, sei lá, 10, 12 vezes, ganha 500 por mês, entendeu? A OAB diz que você tem que cobrar o mínimo, não diz a forma de pagamento, né? Oi? E inclusive, tu fazendo isso, tu pode até aumentar o valor, fala, bicho, é 7 mil no monte. Mas já que tu quer parcelar, vamos fazer um contrato aqui, entendeu? É melhor ter para receber do que não ter para receber, né, não? Esse é um caso que, por um apartamento, o STJ agora, a advogada chegou com uma rotação de 50%. Certo. Aí tem que saber o contrato. Porra. E como tu vai fazer um contrato de honorários, e o STF já decidiu que honorários advocatícios têm natureza que alimentar, né? Então, se tu for executar esse contrato, tu vai ter prioridade. Entendeu? Então, é melhor tu ter para receber do que tu não ter. Fechou? E busquem por isso também. O quê? Fechar contrato. Fechar contrato. Como assim fechar contrato?
Sei lá, mano, é contrato com condomínio, tu vai ser advogado do condomínio. Contrato mensal. Entendeu? Por quê? Porque tu tem despesas fixas, tipo aluguel, luz, água, telefone, essas coisas, um estagiário. Entendeu? Você conhece algum caso, alguém que já conquistado e consiga exercer uma advocacia de qualidade? Uma advocacia? É, de qualidade, sim. Não, eu sei que pode, né? Mas assim que tem, consegue conciliar os dois fatos. É porque é assim, pessoal, olha só, vocês no começo da profissão agora, vale a pena a gente falar sobre isso até para te ver se é isso mesmo que tu quer. Está na segunda semana. Mas no começo da profissão, você vai ser tipo o clínico geral, você vai ser o estagiário do seu escritório, você vai ser, além do estagiário do seu escritório, o assessor, além do assessor, você vai ser o cara que peticiona, você vai ser o cara da diligência, você vai ser tudo do seu escritório, entendeu? Até que você vai começar a crescer, vai fazer um caixazinho e que você não vai mais precisar fazer essas coisas. Tipo, tu acha que procurador do município, que também pode advogar, tu acha que ele faz alguma coisa? Tipo, no escritório dele? Porque os procuradores têm escritório. Além dele receber como procurador, ele tem o escritório dele. Mas tu acha que ele peticiona? Tu sabe? Ele nunca mais fez uma petição na vida dele, irmão. Entendeu? Por exemplo, eu só faço petição para clientes específicos. Tipo assim, é fulano, é ciclano, são gente que me paga muito. Então, ele quer que eu faça. Por exemplo, tem um cliente que me liga, fala, eu quero que estou em Brasília amanhã. Então, tem alguns assim. Mas, coisas que chegam até mim, sei lá, alguma coisa que é um pouco fora do meu contexto, eu mando para o escritório. Então, eu tenho uma equipe que faz, entendeu? O meu nome vai em todas as peças, mas tem uma equipe que faz. Mas aí que tá, né? Tipo, tô com tempo. No começo, tu vai ser clínico geral. Mas o certo, o lobby da advocacia é tu não fazer isso, é tu ter pessoas, né? Principalmente recém-formada, que está com sangue nos olhos. Para quê? Para fazer esse trabalho braçal. O que é o trabalho braçal? Sentar a bunda, peticionar, protocolar, diligenciar, tem que diligenciar. Tu vai ter saco de ficar indo na vara? No começo tu vai ter, mas depois tu, por exemplo, coisa mais difícil é você me encontrar no fórum, em algum lugar. Eu nem ando de terno, né? Mas no começo você vai ter que fazer isso. Você vai ser clínico geral. Eu já fiz isso. Mas hoje não. Hoje eu passo muita coisa para o escritório. Praticamente tudo eu passo para o escritório. Um negócio ou outro. Aí quando eu falo que eu passo para o escritório, tem gente que faz aí dentro. Protocolo, petição, contestação. Vez ou outra que eu tenho que intervir. Muito bem. Mas é aquilo que eu disse, dá certo. Dá certo. Beleza? Vamos lá. Vocês já anotaram o parágrafo 4º, sim? Para fecharmos a imunidade formal, só falta o parágrafo 5º. Só falta o parágrafo 5º. Artigo 53, parágrafo 5º. E não precisaria nem estar escrito esse parágrafo, mas já que está. Vamos lá, anota aí. Sustado o processo. Sustado o processo. Suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Sustado o processo, suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Eu digo que isso não precisaria estar escrito porque a prescrição é uma sanção imposta ao Estado quando o Estado não julga dentro do prazo previsto em lei. Porém, como que eu vou aplicar essa sanção ao Estado, por não ter julgado dentro do prazo prescrito em lei, se o Estado não poderia julgar em razão do processo ter sido sustado? A prescrição ela só pode ser aplicada quando o Estado podia e devia julgar, mas não julgou. Beleza? Quando o processo é sustado, o Estado não pode julgar, porque foi sustado o processo.
Então, se foi sustado o processo, vai suspender a prescrição. Agora, olha só. Sustado o processo, suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Pergunta, e se for reeleito? Como assim, professor, se for reeleito? Imagina aqui, 2023, o mandato do deputado vai até quando? 2027. Imagina que aqui foi sustado. Fica sustado até quando? Enquanto durar o mandato. Tá, mas e se esse brother for reeleito? 2027 a 2031? Continua assustado ou volta? Continua assustado ou volta? Volta até quando durar o mandato. Volta. Por que volta? Pessoal, o mandato só dura isso aqui. Fechou? Isso aqui é um novo. Isso aqui é um novo mandato. Beleza? E outra coisa. A composição da Câmara aqui é uma. A composição da Câmara aqui é outra. E a composição futura não fica engessada às deliberações da composição passada. Beleza? Essa composição não fica engessada às deliberações que ocorreram no passado. Por exemplo, se a Câmara aprova um projeto de lei e esse projeto de lei no futuro vira lei, essa composição pode fazer um projeto de lei para revogar aquela lei, certo? Fechou? Beleza. Bom, o parágrafo 6 que nós já falamos, que é imunidade testemunhal. Já falamos de todas as imunidades, vamos agora passar uma régua aqui e algumas observações. OBS. Artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, e o artigo 29, inciso 8 da Constituição. O 27, parágrafo 1º, fala sobre deputado estadual, e esse aqui fala sobre vereador. Anotem aí, deputado estadual. Possível pergunta de prova, porque isso foi perguntado na primeira fase. Deputado estadual possui as mesmas imunidades. O deputado estadual possui as mesmas imunidades dos deputados federais. O deputado estadual possui as mesmas imunidades dos deputados federais. Então, tudo que nós falamos aqui, sem tirar nada, se aplica ao deputado estadual. Então, o deputado estadual tem imunidade formal, tem imunidade testemunhal, tem imunidade material. Agora, vereador. Vereador só possui imunidade. Vereador só possui imunidade material. Imunidade material é aquela que guarda relação com o quê? Opiniões, palavras e votos. Vereador só possui imunidade material e no território em que foi eleito. Vereador só possui imunidade material e no território em que foi eleito. Fechou? Vereador só possui imunidade material e no território em que ele foi eleito. Um vereador do município de Manaus, em Presidente Figueiredo, discutiu sobre temas já debatidos no âmbito da Câmara dos Vereadores. Ele tem imunidade? Não. Ainda que a discussão tenha se dado em razão da função, se ele estiver fora do território, ele não tem imunidade. Fechou? Tá. Atenção. Atenção para o quê? Artigo 53, parágrafo 8º. Anotem aí. As imunidades dos deputados e senadores. As imunidades dos deputados e senadores subsistirão
Quando eu falo subsistirão, é como está escrito no texto constitucional. Isso quer dizer que elas permanecerão, tá? As imunidades dos deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio. Durante o estado de sítio. Estado de sítio, lembrando, é estado de exceção. Se for decretado estado de sítio, é porque deu merda em algum estado membro da nossa federação, em algum território daqui. Beleza? Pode repetir, professor. As imunidades dos deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio. Então, ainda que em estado de exceção, estado de sítio, os parlamentares possuem imunidade. Coloquem agora que vem. Esse é o principal. Só podendo ser suspensa, olha aí, a imunidade pode ser suspensa. Só podendo ser suspensa por deliberação de 2/3 da casa que pertença, só podendo ser suspensa por deliberação de 2/3 da casa que pertence. As imunidades dos deputados e senadores podem ser suspensas? Pode. Em estado de sítio, se tiver aprovação de 2/3. Continua. Só podendo ser suspensas por deliberação de 2/3 da casa que pertence. E para os atos praticados fora do espaço físico do Congresso Nacional, e para os atos praticados fora do espaço físico do Congresso Nacional, e para os atos praticados fora do espaço físico do Congresso Nacional, que não guardem relação com as medidas adotadas no estado de sítio, que não guardem relação com as medidas adotadas no estado de sítio. Que não guardem relação com as medidas adotadas no estado de sítio. Que não guardem relação com as medidas adotadas no estado de sítio. Fechou? Então, vamos lá. As imunidades podem ser suspensas? Pode. Desde que tenha aprovação de 2/3 da casa que ele pertence. Para os atos que ele pratica dentro da casa? Não. Só para os atos que ele pratica fora. Conclusão. Dentro da casa, a imunidade é o quê? Absoluta. Ainda que em estado de sítio. Artigo 54. Trata das vedações. Vamos fechar nesse aqui. Vedações. Vedações são as proibições. Existe 6. Essas vedações, elas se dividem desde a expedição do diploma, Desde a expedição do diploma, são 2. Primeira, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Desde a expedição do diploma, não pode o deputado ou senador firmar ou manter contrato com pessoa jurídica pública, salvo se o contrato for de cláusulas uniformes. O que é um contrato de cláusula uniforme? É um contrato com cláusulas padronizadas. Vulgo, é um contrato de adesão. Por exemplo, tu vai contratar o serviço da NET, a NET não faz um contrato específico para você, certo? Você quer aderir ao serviço da NET, esse é o contrato. Compreendem? Fechou? Então, por que o parlamentar só pode firmar contrato com pessoa jurídica de direito público se for de cláusula uniforme?
para que não haja um tráfico de influência. Compreendem? Para que não haja um tráfico de influência. Em razão de ser parlamentar, vamos fazer umas cláusulas mais brandas para beneficiá-lo. Então, por exemplo, Tiririca, deputado. Tiririca passa no mestrado na UFAM. Tiririca vai poder celebrar esse contrato de prestação de serviços educacionais com a UFAM? Vai ou não vai? Vai, porque é um contrato de cláusula uniforme. Quem quer que passe no processo seletivo celebrará o mesmo contrato. Compreendem? Tá. Segunda, aceitar cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os demissíveis ad nuntum. O que é ad nuntum? Livre nomeação, livre remuneração. Aceitar cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os demissíveis ad nuntum, nas entidades do artigo 541-A. Desde a expedição do diploma, é vedado ao deputado e ao senador firmar ou manter contrato com pessoas de direito público. Eu botei reticência porque envolve autarquia, empresa pública. Aceitar cargo, função e emprego remunerado, inclusive os demissíveis ad nuntum. 2. Desde a posse. Desde a posse. Ele não pode, resumindo o que está na linha A, gozar de favores decorrentes de contrato com pessoa jurídica de direito público. B. Ocupar cargo ou função demissível ad nuntum em qualquer das entidades do artigo 541-A. C. Patrocinar de causa em que seja interessada qualquer das entidades do artigo 541-A. E, para finalizar, D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Como eu havia dito, são 6 vedações. Só que essas 6 vedações, que são proibições, elas se dividem em 2 desde a expedição do diploma e outras 4 desde a posse. Desde a expedição do diploma, firmar, aceitar. Desde a posse, gozar, ocupar, patrocinar, ser titular. O que eu quero dizer com isso? Para você guardar os verbos. Como assim guardar os verbos? Firmar, aceitar. Se a questão falou que o parlamentar firmou ou aceitou, desde a expedição do... Não importa o que vem depois. Professor, se não é firmar nem aceitar, desde a posse.
Obviamente, isso se torna mais relevante numa prova de primeira fase. Sim? Porque na prova de segunda fase, não considero que vocês vão ter dificuldade com uma questão dessa. Porque você vai poder consultar o VAD, né? Sim? Você vai poder consultar o VAD e tudo que está no quadro está no VAD. Como que a FGV pode cobrar isso? Embaralhando as coisas. Dizer que desde a posse não pode o deputado ou o senador firmar contrato com pessoa jurídica de direito público. Certo ou errado? Errado, porque é desde a expedição do diploma. Falar que o parlamentar, desde a expedição do diploma, não pode patrocinar causas que sejam interessadas autarquias. Certo ou errado? Errado, porque não é desde a expedição do diploma, é desde a posse. Essa linha D que fala ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, significa que um deputado nunca vai ser ao mesmo tempo senador, ou que um deputado nunca vai ser ao mesmo tempo governador. Por quê? Porque ele só pode ter um mandato eletivo. Tá claro? Então, ou ele é deputado, ou ele é outra coisa. Não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Fechou? Tranquilão? Para a aula que vem, perda do mandato, artigo 55. Que é mais importante, bem mais do que esse aqui. Beleza? Vamos falar quando que o parlamentar venha a perder o seu mandato. Inclusive, vamos falar sobre o caso do ex-PGR, como é o nome dele? Deltan. Perdeu o mandato, não foi? Perdeu o mandato de deputado? Vamos falar sobre isso. Cena para os próximos capítulos. Amanhã, lembrando que amanhã a aula começa o quê? 8h30. Muito bem. 8h30 nós amanhã. Pessoal do online, tranquilão? Professor, pede para alguém mandar fotinha do quadro, por favor. Manda foto do quadro aí, alguém, por favor, no grupo. Não, a aula começa sempre às 19h. Não.